Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora nossa terceira unidade com virologia. Virologia, pessoal, para quem não sabe, para quem ainda não pesquisou a respeito, é o estudo dos vírus. Assim como bacteriologia, o estudo das bactérias, micologia, o estudo dos fungos, virologia eu tenho o estudo dos vírus. Mas quando a gente para pensar nos vírus, desde quando eles são estudados? Bom, se nós formos olhar microscopicamente, uma bactéria é extremamente pequena, fungos são extremamente pequenos, vírus eles conseguem ser menores do que bactérias. Por isso que eles foram chamados como agentes filtráveis, por eles serem muito pequenos, extremamente pequenos. Para falar a verdade, só começaram a ser estudados os vírus mesmo como um agente infeccioso a partir de 1935, quando conseguiram isolar o vírus do tabaco, que conseguiram visualizar ele em microscópio. Por quê? Porque ele é muito pequeno, menor que bactérias. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer o quê? Ah, o vírus é um ser vivo, é uma célula e etc. Não. Vírus não possui metabolismo próprio. Vírus ele precisa obrigatoriamente de uma célula para fazer metabolismo por ele, ou utilizar o metabolismo da célula. Que tipo de célula, professora? Aí ele pode usar células animais, células vegetais, células de protozoários. Ele precisa obrigatoriamente de uma célula. E por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Se eu não tenho célula, eu não tenho como ter manutenção viral. A organização estrutural do vírus é bem simples. Lembra que nós estudamos que nós temos bactérias, que são células procariontes. Desenho aqui uma bactéria. Aí nós temos fungos, que são células eucariontes. Aqui é a estrutura de um fungo. Agora, o vírus, eles são estruturas bem simples. Eles contêm o quê? Material genético. Aí eles vão ter um capsídeo e, às vezes, um envelope que o protege. Muda o quê? A morfologia deles, mas é bem simples mesmo a estrutura viral deles. Ele vai conter somente um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA. Ele pode conter os dois, mas separadamente. Ele contém um revestimento proteico, às vezes recoberto por um envelope de lipídios, proteínas ou carboidrato que envolve o ácido nucleico, que é esse aqui que a gente vai chamar de capsídeo. Nós vamos estudar ele com mais calma. Eles multiplicam no interior das células vivas utilizando a maquinária sintética da célula. O que isso significa, pessoal? Que quando o vírus ele vai se replicar, se multiplicar, ele vai precisar de partes da célula para poder fazer isso. Ou seja, ele vai precisar injetar material genético dentro da célula. Esse material genético vai ter que se combinar com o material genético da célula. E aí aquelas organelas próprias da célula ele vai utilizar para poder fazer proteínas, lipídios e etc. para poder ser liberado da célula e infectar outras células. Então ele utiliza a maquinaria sintética da célula para o seu bem-estar, para a sua replicação. E eles também induzem a síntese de estruturas especializadas que podem transferir o ácido nucleico viral para outras células, ou seja, eles podem pegar o ácido nucleico deles e transmitir para outras células, pegar daquela célula e transmitir para outras células e etc. Eles têm essa capacidade. Por isso que nós temos muitas mutações, porque eles se adaptam à base do material genético da célula. Então, vamos ver agora a diferença entre vírus e bactérias, para ficar bem clara essa diferença, para a gente não confundir. Se alguém perguntar para vocês, mas vírus e bactérias são a mesma coisa. Não, você tem que comprovar, teoricamente, que eles são organismos diferentes, eles possuem estruturas diferentes. Então, vamos lá. Essa tabela ela vai fazer essa comparação. Bom, quem é parasita celular? Bactérias, no caso, aqui faz uma comparação entre bactérias típicas, Escherichia coli, etc., e bactérias que não são tão típicas, que a gente chama de Rickettsia, que aqui é exemplificado também como a classe de clamídias. Então, aqui vai esses dois tipos de bactérias. Quem é parasita intracelular?
Nós vamos pegar essas bactérias típicas, pessoal, essa comparação mesmo, Escherichia coli, Shigella e etc. É um parasita intracelular? Bactéria não é. O vírus é. Possui membrana plasmática? A bactéria possui. O vírus não possui membrana plasmática. Faz fissão binária, aquela divisão binária que a gente já viu? A bactéria faz divisão binária. O vírus não faz divisão binária. Passagem por filtros bacteriológicos? Não. Lembra quando nós estudamos sobre o tipo de como se prevenir de bactérias, que nós utilizamos alguns tipos de filtros? As bactérias, elas ficam fixas naqueles filtros, respiradores, oxigenadores, filtros de ar, elas não passam. Aqueles filtros têm uma membrana suficiente para impedir a passagem de bactéria. Porém, como nós já vimos que os vírus são seres filtráveis, pequenininhos, eles passam sim pela passagem de filtro. Possui DNA e RNA? A bactéria sim possui. O vírus não possui. Ele pode possuir filamentos, alguma estrutura genética, mas próprio dele não. Ele precisa captar isso de outra célula para poder fazer manutenção própria. Faz metabolismo por geração de ATP, ele precisa de glicose para poder gerar energia de algum tipo de carboidrato? Ou uma síntese, uma via alternativa, uma via de fermentação? As bactérias sim, os vírus não, eles não possuem metabolismo próprio. Por isso eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Possui ribossomos? Bactéria possui ribossomos, os vírus não possuem. São sensíveis a antibióticos? As bactérias são sensíveis, os vírus não são sensíveis a antibióticos. São sensíveis ao interferon? As bactérias não são sensíveis e os vírus são sensíveis. Os interferons, gente, para vocês que ainda não conhecem, eles são estruturas químicas que fazem reação no nosso corpo. Isso significa o quê? Vou colocar aqui do ladinho. Eu tenho uma bactéria, vamos colocar aqui, ó, uma bactéria com flagelo. Essa bactéria aqui, quando ela entra no meu corpo, eu faço um corte na mão, ela penetra. Escherichia coli entrou no meu corpo. Ela tem aqui na membrana algumas estruturas próprias dela. Lembra que quando nós estudamos uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, ela tem na parede celular lipossacarídeos, glicoproteínas e etc. Então, as bactérias têm essas características, que não é normal do nosso corpo. Então, isso aqui é identificado dela como sendo próprio dela. Então, a minha célula do sistema imunológico, vamos colocar aqui um linfócito e uma célula dendrítica. Elas reconhecem essa estrutura aqui diferente da bactéria e simplesmente elas falam o quê? Olha, tem um organismo diferente aqui dentro. E aí ela começa a liberar mediadores químicos. Um desses mediadores são interferons, que a gente conhece pela essa sigla, INF. Os interferons, eles fazem o quê? Eles ajudam na quimiotaxia. O que é quimiotaxia? Eles vão liberar estruturas químicas para atrair outras células para poder combater essa infecção. No caso, são as minhas células fagocitárias, que vão chegar aqui e vão fagocitar a bactéria. O que mais o interferon ele pode fazer? Nós temos alguns números, interferon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em especial, o interferon que estimula a febre vai ser o meu interferon, vou colocar aqui, ó, INF gama. Vocês vão ver isso tudo em imunologia. E aí o que acontece? Ele vai para a corrente sanguínea, a corrente sanguínea roda o meu corpo todo, circula o meu corpo todo, vai até o meu cérebro, o meu bulbo cerebral, e aí ele identifica, ué,
que esse interferon está fazendo aqui? Tem alguma coisa errada, tem algum processo infeccioso ativo. Vamos colocar o corpo para reagir, para poder matar esse micro-organismo, esse parasita? Então, vamos aquecer, vamos ficar com febre. E aí, ele causa uma hipertermia no nosso corpo, e isso faz com que esse aumento de temperatura comece a desnaturar essas células bacterianas. Porém, quando eu tenho uma hipertermia muito elevada, isso faz com que aconteça o quê? Células naturais do nosso corpo, estruturas proteicas, começam a ser desnaturadas também. E aí eu tenho um paciente com 39, 40, 41 graus que entra em processo convulsivo. Por isso que a gente precisa controlar uma febre. A febre boa até o limite. Quando ela fica descontrolada, ela simplesmente é ruim. Então, as bactérias, elas não são sensíveis aos interferons. Os interferons não têm interferência nela, na estrutura dela. Os interferons são utilizados para poder sinalizar que tem alguma coisa errada no corpo. Já os vírus, os interferons, eles são sensíveis. São todos tipos de vírus? Não. Existem estruturas, partículas nas estruturas virais, que eles são reconhecidos por interferons. E aí, assim, no livro de vocês explica mais detalhadamente que no roteiro que vocês vão receber, vocês vão ter mais um mapa maior para poder estudar sobre isso. Agora nós começamos mais com slides mais cheios, então agora vocês só vão ficar com a minha voz. Bom, tamanho viral, pessoal. Para tamanho viral, nós precisamos sempre de um auxílio de microscopia. Ah, professor, os microscópios ópticos que tem na faculdade, que a gente aprendeu em cito, nós conseguimos enxergar os vírus com esses microscópios? Não, nós precisamos de microscopia eletrônica. Vou colocar aqui, eletrônica ou de varredura, por causa que eles são muito pequenos. Os tamanhos dos vírus, eles vão variar de 20 nanômetros até 1000 nanômetros, bem menos de 1 milímetro. Eles são microscópicos demais. Os vírus, eles podem infectar invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos, bactérias. Isso quer dizer que nós temos um espectro de ação viral muito amplo. Existem vírus que podem infectar tudo. O mesmo vírus que infecta uma planta, ele vai infectar um animal. E assim por diante. Porém, a maioria dos vírus é capaz de infectar tipos específicos de células de uma única espécie de um hospedeiro. Ou seja, os vírus, por mais que alguns eles consigam infectar vários tipos celulares, a maioria eles só tem tropismo ou preferência por um tipo celular. Como que a gente pode exemplificar isso? Vamos pegar o exemplo aqui do HIV, o vírus do HIV. Vírus da imunodeficiência humana. Ele é um vírus que ele deprime o seu sistema imunológico, ou seja, ele destrói células do sistema imunológico. Quais são as células do sistema imunológico que ele destrói? Eles destroem as células T, que são os meus linfócitos, CD4. São essas células. Essas células aqui, elas são destruídas. Essas células são importantes para poder identificar bactérias. E aí ele destrói essa célula, quando ele começa a se replicar. E aí o que acontece? O meu sistema imunológico ele fica baixo. Por isso que pacientes com HIV eles são chamados de pacientes imunodeprimidos ou imunocomprometidos. E aí você costuma falar, fulano tem HIV, ele é soro positivo, mas morreu de tuberculose, morreu de pneumonia. Por quê? Porque ele não tinha um sistema imunológico bom o suficiente para poder viver tranquilamente, manter um estilo de vida. Outro vírus que a gente pode pegar, gente, hepatite. Vou colocar aqui. Hepatite B. O vírus da hepatite. Ele vai atingir quem? As minhas células que nós chamamos de hepatócitos. Que são as células do meu fígado. São as células do meu fígado, os hepatócitos. Então, você vê vírus da hepatite atingindo o sistema nervoso? Não.
Você vê vírus do HIV atingindo o fígado? Não. Cada vírus, a maioria, eles são específicos para um tipo celular. Então, isso tem que ficar bem claro, tá bom? Ah, fulano tá com... Ele está com HIV e deu cirrose. A não ser que ele tenha um consumo excessivo de medicamentos ou de álcool ou de outras drogas de abuso, aí ele pode ter uma cirrose. Se for só pelo HIV, não. HIV atua céu imunológico. Agora, e o que a gente fala aqui desse vírus aqui, pessoal? Covid-19, que é o nome da doença. O vírus mesmo, a gente conhece ele como SARS, vou colocar aqui, SARS-CoV-2. Esse é o vírus que causa a Covid-19. Qual que é o espectro de ação deles? Bom, nós temos problemas respiratórios, problemas renais, problemas neurológicos, problemas ósseos, problemas gastrointestinais, problemas hepáticos, problemas cardíacos. Então, entende-se que esse vírus aqui, o SARS-CoV-2, embora ele tenha preferências por doenças respiratórias, a família do coronavírus, ele causa doenças respiratórias, mas ele pode prejudicar ou penetrar, parasitar vários tipos celulares diferentes. Então, nós temos vários tipos de vírus que fazem isso. E temos também vírus mais complexos, que são os bacteriófagos ou fagos. Bacteriófagos, eles parecem um robozinho. Eles são vírus que infectam bactérias. Ah, mas vírus só dá em célula animal, em célula humana, célula vegetal. Não, bactérias também são parasitadas por vírus. E esses vírus a gente conhece como bacteriófagos. Então, pessoal, nós vamos fazer uma comparação. Essa parte aqui em vermelho, vou marcar aqui de amarelo. Essa parte aqui é uma hemácia. Hemácias são as células sanguíneas, que são bem microscópicas, anucleadas, bicôncavas, etc. O tamanho dela é de 10 mil nanômetros de diâmetro, ou seja, 10 mil nanômetros de diâmetro. Menos que 1 milímetro e enorme na parte microscópica. E aí nós temos algumas estruturas. Ó, uma Escherichia coli, olha o tamanho dela em comparação à hemácia. Ela pega quase o mesmo tamanho. Ela tem uma dimensão de 3.000 por 1.000 nanômetros. Ela é bem grande. E aí a gente tem aqui a da bactéria Clamídia. Ela tem 300 nanômetros. Já é bem menor que a hemácia e bem menor que o Escherichia coli. Aí nós temos o vírus do Ebola, 970 nanômetros. Já é bem menor do que a bactéria. O bacteriófago M13, ele tem 800 por 10 nanômetros. Aí aqui, vírus da vacínia, 300, ele tem formato cúbico, então ele tem uma proporção de 300 por 200 por 100 nanômetros. E aqui vai, o bacteriófago T4, 225 nanômetros. Adenovírus, que vírus causa infecções respiratórias, 90 nanômetros. Polivírus, 30 nanômetros, bacteriófagos, outros tipos, 24 nanômetros. Então, se você for comparar esse bacteriófago de 24 para uma hemácia, eles são extremamente pequenos, ou então, em comparação a uma Escherichia coli, é uma bactéria que causa doenças entéricas, alguns tipos de infecções de pele. E aí você vê, pessoal, que eles são muito pequenos, por isso que nós chamamos eles de seres filtráveis, organismos filtráveis. Porque se eu tenho uma trama, vou colocar aqui, ó, eu tenho uma trama, uma malha, vou colocar aqui, que impede uma Escherichia coli atravessar, significa que ela pode impedir organismos maiores de 1.000 nanômetros passarem. Ela impede, é grande. Mas menor que 1.000 nanômetros passa. Então, tudo isso aqui, olha, passaria por essa malha, por essa fibra. Por isso que vírus são chamados de seres filtráveis, organismos filtráveis, porque eles são muito pequenos. Mas do que compõe uma estrutura viral? Do que é feito o vírus? Bom, um virion, é uma partícula viral infecciosa completa, totalmente desenvolvida, composta por um ácido nucleico e envolta por um revestimento proteico
que a protege do meio ambiente. Então, isso é um virion, uma partícula viral que tem ácido nucleico e uma camada proteica. Isso é um virion. Então, um vírus, ele vai ter o quê? Material genético e uma proteção desse material genético. Aí eu tenho um virion, um vírus. Ácido nucleico. Os vírus podem possuir tanto DNA como RNA, porém nunca ambos. O DNA, o ácido nucleico do vírus, pode ser de fitas simples ou duplas. Então, existem vírus que podem apresentar um DNA que a gente conhece com dupla fita, um DNA de fita simples, ou um RNA de dupla fita, ou um RNA de dupla simples. Não tem essa regra de como que tem que ser o arranjo do material genético aqui. A depender do vírus, o ácido nucleico pode ser linear ou circular. Em alguns vírus, como os vírus da gripe, o ácido nucleico é segmentado. Outra estrutura que tem no vírus é o capsídeo, que é um revestimento proteico que envolve o vírus, como se fosse uma cápsula. O capsídeo, ele vai proteger o núcleo. Ela vai ser determinada basicamente do núcleo e o vírus e vai constituir maior parte da massa viral. Ou seja, se eu tenho material genético aqui, a maior parte vai ser o capsídeo. O capsídeo é formado por proteínas. Cada proteína leva um nome de capsômero. O que é um capsômero? Capsômero, proteínas que formam capsídeos. O que é capsídeo? Esse revestimento proteico que protege o núcleo do vírus. Bem simples. E aqui para nós lembrarmos, pessoal, como que é a estrutura do material genético normal. DNA e RNA vão ser sempre o mesmo. No vírus, ele pode ser igual aqui esse GIF, ele pode ser uma dupla fita de DNA ou de RNA. Ou ele pode ser uma fita simples de RNA ou de DNA. Professora, mas o RNA ele só tem uma fita simples, não tem como o DNA tem. Se eles tiverem as bases nitrogenadas do DNA, tem como ser assim o mesmo, gente? Não tem como. E se eu tiver um RNA em dupla fita com as bases nitrogenadas do RNA, tem sim como ser um DNA de dupla fita. Por isso que a gente fala que eles podem ser estruturas tanto em fita simples como em dupla fita ou fitas mais complexas. E aqui é a estrutura do capsídeo. Tá vendo aqui dentro? Isso aqui, gente, é o ácido nucleico, que pode ser o DNA ou RNA. Toda essa estrutura que vai proteger o ácido nucleico, eu vou chamar de capsídeo. E todas essas bolinhas aqui são proteínas. Essas proteínas que são os meus capsômeros. E aqui nós temos essa representação gráfica, mas aqui, olha só como nós temos essa micrografia, que dá para ver direitinho. As bolinhas do revestimento proteico, que são os capsômeros, e os capsídeos protegendo o vírus. O que mais tem alguns vírus, pessoal? Alguns vírus podem ter também envelope na estrutura, que pode ou não envolver o capsídeo viral, sendo constituído por uma constituição de lipídios, proteínas e carboidratos. Então, o que acontece? Eu vou desenhar aqui de outras cores. Eu tenho aqui, ó, material genético viral, ácido nucleico, beleza? E aqui eu vou ter o capsídeo de roxo. Beleza, o capsídeo. Eu posso ter uma estrutura que envolve o capsídeo. Essa estrutura aqui eu vou chamar de envelope viral. Enquanto o meu capsídeo vai ser formado por proteínas, o meu envelope viral ele vai ser formado por lipídios, proteínas e carboidratos. Tá bom? Por isso que os vírus, eles são tão comuns em animais, gente, porque são essas estruturas que a gente tem nas nossas células. A membrana plasmática de uma célula tem o quê? Lipídios, proteínas, carboidratos. Então, é muito fácil ele penetrar essa membrana, porque tem constituintes semelhantes. Alguns vírus, nesses envelopes, eles podem apresentar espículas, que vão ser feitos por carboidratos e proteínas, para proteger a superfície do envelope. Então, vamos pegar esse
esse envelope aqui e dar um zoom nele. Vamos colocar aqui, um zoom. Esse envelope, ele pode conter ou não essas espículas. Essas espículas aqui, pessoal, ela serve para dar mais capacidade de virulência ou de proteção para o meu vírus. Quando o capsídeo não são envoltos por envelope, a gente chama eles de vírus não envelopados. Então, que fique claro que nós temos dois tipos de vírus. Nós temos os vírus envelopados, que possuem envelope, e os vírus não envelopados, que não possuem envelope. Aqui para a gente ver melhor, pessoal, tá vendo aqui esse vírus? Ele tem ácido nucleico aqui, tá em forma de espiral. É um ácido nucleico. Essa parte aqui, essas bolinhas aqui, são os capsômeros, ou seja, os capsídeos. E essa estrutura amarela aqui é o envelope. Do envelope, cada pontinho verde aqui é a minha espícula do envelope. Então, aqui eu tenho um exemplo de um vírus. Vírus envelopado, tá bom? Aqui nós temos o capsídeo e aqui nós temos o envelope. Todos os vírus são assim? Não, a gente tem aqui nessa micrografia um exemplo de um vírus helicoidal envelopado. É a micrografia do vírus da influenza A2, ou seja, o vírus da gripe, viu? Não são todos os vírus, alguns vírus causam ou têm essa estrutura. Outra estrutura que nós temos vírus helicoidais, que vão se assemelhar a longos bastonetes que podem ser rígidos ou flexíveis. O ácido nucleico viral é encontrado no interior do capsídeo, é oco cilíndrico, podendo ter uma estrutura helicoidal. Ou seja, nem todo vírus é redondinho. Nós temos vírus que são mais helicoidal. E aqui nós temos nessa micrografia aqui o exemplo do vírus do Ebola. Vou colocar aqui. Ebola. Esse é o vírus do Ebola. Aqui, pessoal, a estrutura dele, capsídeo, ácido nucleico dentro e capsômeros, uma estrutura bem simples, vírus helicoidais. Nós temos também, pessoal, vírus poliédricos. O que são os vírus poliédricos? Eles têm essas estruturas que possuem muitas faces. Eles podem ser vírus que infectam animais, vegetais ou bactérias. E eles têm esse formato que dá estrutura meio icosaédrica, sendo divididos entre 20 faces triangulares e 12 vértices. Esse é o nosso vírus poliédrico. E temos também vírus mais complexos. Quem são os nossos vírus complexos? Nossos bacteriófagos. Olha só essa micrografia, essa microscopia eletrônica, gente, como parece uma animação, mas não, isso aqui são bacteriófagos. Bacteriófagos, eles são chamados de vírus complexos por causa que eles têm estruturas complicadas, por assim dizer. E alguns podem ter estruturas adicionais ou aderidas, lembrando que eles são vírus que infectam bactérias. Então, nós temos o quê? Essa primeira estrutura aqui, a gente chama de cabeça, ela é um capsídeo, estrutura, e aqui tem o material genético. A bainha dele, onde nós temos aqui o ponto de ancoragem, a bainha dele tem essa estrutura. Tem essa estrutura aqui que é fibra caudada, tem o pino, placa basal, onde vai injetar material genético. Então, eu tenho aqui a membrana da minha bactéria e eu tenho um bacteriófago. Vou colocar aqui, ó, um bacteriófago. Aqui é o desenho da prof, é muito bom. Aí o bacteriófago tem material genético aqui e ele insere o material genético para dentro da bactéria. Dentro da bactéria, o material genético dele vai se fundir com o material genético da bactéria, fazendo com que eu tenha o quê? Bactérias mutantes e vírus também em mutações. E na parte de multiplicação viral, porque o vírus ele não faz divisão binária como as bactérias. Então, como que ele faz o processo de multiplicação, pessoal? Nós temos dois tipos de ciclo. Tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Esses ciclos aqui, nós vamos aplicar eles nesse momento aos bacteriófagos, tá bom? Vou colocar aqui, bacteriófagos. Mas eles também se aplicam a outros tipos virais.
Bom, qual que é a diferença? O ciclo lítico ele vai terminar com a lise ou a morte da célula hospedeira. Ou seja, o vírus ele vai se replicar dentro da célula e quando ele for eliminado, ele vai destruir essa célula. O ciclo lisogênico, ele vai fazer o quê? Ele vai se multiplicar, se replicar dentro da célula, mas a célula ela permanece viva, ele não lisa essa célula. Então, vamos ver a diferença por ilustração. O ciclo lítico, pessoal, que é o que termina com a morte ou a lise da minha célula hospedeira, ele tem algumas etapas. Ele tem a etapa de adsorção, onde o fago ou bacteriófago ele se adere à célula hospedeira. Então, eu tenho um bacteriófago aqui e ele vai se aderir aqui na célula hospedeira, que no caso é a minha bactéria, viu? Depois nós temos a penetração, ou seja, o fago ele vai injetar material genético para dentro da célula hospedeira. Ele vai injetar o seu material genético. Nós temos também a terceira fase, que é da biossíntese, onde o fago direciona a síntese de componentes virais pela célula bacteriana, ou seja, o material genético dele induz a bactéria a produzir partículas virais desse fago. E aí nós temos a fase de maturação, que vai fazer com que os componentes virais sejam organizados formando os vírus. Então, na maturação, todas as partículas que foram criadas dentro da bactéria, ela vai se montar e vai formar os vírus. E depois nós temos a liberação, onde a célula hospedeira sofre a lise e os novos vírus são liberados. É assim que eu tenho replicação viral no meu ciclo lítico, onde a minha célula ela morre. Nessa parte aqui em especial, gente, vou colocar agora de vermelho. Em especial nessa parte da maturação, o que acontece? Nós temos material genético do bacteriófago envolvido com o material genético da bactéria e eles montam as partes, eles montam capsídeo, cauda, cabeça, tudo. Eles montam essas partes separadas e aí eles juntam tudo para formar um bacteriófago completo, onde ele é liberado com a lise da bactéria. É bem simples. Obrigatoriamente, gente, para eu ter um ciclo lisogênico sem morte celular, eu tenho que ter um ciclo lítico. Então, o ciclo ele começa bem assim. O bacteriófago ele vai se aderir à célula hospedeira, injetar material genético. Esse material genético dentro da célula hospedeira, ao invés de seguir o ciclo para lise celular, ele vai seguir outro ciclo. Ele vai se fundir com o material genético da minha bactéria e vai virar uma estrutura que eu vou chamar de prófago. Esse prófago vai estar lá, é material genético viral com material genético bacteriano. Quando a minha bactéria sofrer de fissão binária, divisão binária, ela vai fazer isso várias vezes e esse prófago vai ser dividido várias vezes, bem normalmente. E aí, depois de ele ser removido do cromossomo bacteriano, ele sai, ele é removido do cromossomo bacteriano por outro evento de recombinação, aí eu inicio o ciclo lítico. Esse cromossomo bacteriano liberado vai dar origem à estimulação de outras partículas virais e assim a minha célula vai liberar esses vírus e ela vai ser lisada. Então, obrigatoriamente, para eu ter um ciclo lítico, eu preciso ter um ciclo lisogênico. Mas ali nós vimos em bacteriófagos em bactérias, vírus em bactérias, e nas células animais, nas nossas células. Como que ocorre essa replicação, gente? Aí nós temos os estágios. Nós temos o estágio de adsorção também, onde os sítios de adesão são proteínas, glicoproteínas da membrana plasmática da célula animal. Estágio de penetração, onde o capsídeo vai penetrar por endocitose mediada por receptor ou por fusão. Ou seja, toda estrutura de capsídeo vai penetrar na membrana da célula e aí eu vou fazer com que essa estrutura fique constituída na membrana da minha célula. E aí depois eu tenho o desnudamento. O que é o desnudamento? Que vai ser a remoção enzimática das proteínas do capsídeo. E aí eu tenho duas linhas. Eu posso ir para a biossíntese ou para a infecção crônica, que também vai para a biossíntese. Nesse caso aqui de biossíntese, nas minhas células animais,
O núcleo do vírus do DNA do citoplasma vai fazer latência. Isso significa o quê? Esse vírus fica na minha célula por muito tempo, até ele começar a se replicar. É o que eu chamo de latência ou janela imunológica. Por que uma pessoa pega HIV hoje, ela vai descobrir ou ter os sintomas com 6, 8, 10 meses? Porque ela só começa a ter sintomas, o vírus só é detectado nos exames quando ele começa a replicação. Então, até ele se replicar, esse período de 1 mês, 2 meses, 6 meses que ele inicia a sua replicação, é chamado de período de latência. E aí, depois disso, nós temos a liberação, onde os vírus envelopados brotam e os não envelopados rompem a membrana plasmática. Vamos ver isso como que acontece, pessoal. A replicação do vírus numa célula animal. Aqui nós temos um papovírus, a representação. É um vírus que tem material genético e capsídeo, só. A primeira etapa é a dissorção. O vírus ele vai se ligar à célula hospedeira. Lembra que a gente falou que as mesmas estruturas aqui são semelhantes à célula do animal? Então, ele se liga à membrana. Quando ele se liga na membrana, o que vai acontecer? Esse capsídeo ele vai se envolver na membrana plasmática da célula animal. E aí vai acontecer o processo que a gente chama de penetração ou desnudamento, onde ele vai penetrar a célula animal, deixando liberado tanto o DNA viral como as proteínas do capsídeo. Nessa fase aqui, gente, vai acontecer que uma porção do DNA viral é transcrito pelos RNA mensageiros que vão codificar proteínas precoces. Ou seja, já começa a transcrição de proteínas virais. E aí, o material genético do vírus vai para o núcleo e ele vai dar iniciação para o material genético da célula começar a transcrever proteínas virais. E aí eu tenho a quarta fase, que é a fase da biossíntese, onde o DNA viral é replicado e algumas proteínas virais são produzidas ou sintetizadas. E aí essas proteínas virais, elas começam a ser liberadas no citoplasma da minha célula. E aí eu tenho multiplicação também de material genético. E eu tenho mais produção de capsídeos e etc. E entro na minha fase de maturação. Na minha fase de maturação é quando os vírus eles se tornam maduros, ou seja, eles são constituídos, eles já estão prontos para liberação. E aí eles têm a liberação, onde eles pegam o material de todas as estruturas, os capsômeros, material genético que foi produzido, eles juntam, eles se formam, e aí a célula libera o vírus para o meio extracelular. E aí ele pega outra célula e o vírus continua. Esse diagrama aqui ele é bem legal para entender melhor. Ele tem aqui a parte da adsorção, onde o vírus ele vai reconhecer a membrana, e aí ele vai ser englobado por endocitose, ou seja, ele vai entrar a célula hospedeira. Dentro da célula hospedeira, no citoplasma, o capsídeo ele vai se dividir, liberando as proteínas virais e o material genético. No núcleo, o material genético do vírus vai reconhecer junto com o material genético da célula hospedeira, e aí vão ser começado a produzir mais material genético. E o RNA viral vai ser produzido pela célula, pelo ribossomo da célula hospedeira, já que eu preciso produzir proteínas virais, mas o vírus não tem proteínas. Então, os ribossomos, que são responsáveis por produzir proteínas, vão reproduzir esses capsômeros. Depois que estiver tudo pronto, a replicação genética, as proteínas virais, aí é o quarto estágio para dar montagem. Aí junta material genético mais os capsômeros e forma estruturas. E aí o vírus, eles são liberados da célula para infectar outra célula. Se nós fôssemos dizer que isso aqui seria o vírus do HIV, essa minha célula aqui seria um linfócito TCD4. E aí, quando esse vírus do HIV, lembrando que esse processo de replicação demoraria de 6 a 10 meses para acontecer. Então, quando esse vírus fosse liberado, essa célula TCD4 ela ia ser lisada ou destruída.
e ela é uma célula do sistema imunológico, aí eu teria um paciente imunodeprimido. E quando ele começa a replicar, a liberar as células, aí ele vai ficar na corrente sanguínea procurando outras células. É por isso que os meus exames conseguem detectar os vírus na fase de replicação. Porque depois que você teve contato com o paciente com Covid-19, você tem que esperar até 3, 4 dias para poder fazer o exame. 14 dias para poder fazer o exame. Porque você precisa esperar os vírus começarem a se replicar dentro do organismo, senão não detecta. A minha mãe tem Covid-19, detectou hoje que é positiva. Eu vou fazer o teste hoje. Eu estava viajando, cheguei em casa, hoje mesmo eu faço o teste. Por mais que eu tenha sido infectada, o exame não vai conseguir detectar o vírus porque não deu tempo ele se replicar no meu organismo e as partículas virais atingir a circulação. Então, isso é algo, pessoal, que tem que ficar bem claro. E eu espero que vocês tenham entendido essa aula e mais tarde a gente se encontra para poder discutir e tirar dúvidas.